Sabemos que a guerra de chip ocorre em todo tipo de obra, e até em manhwas não poderia ficar de fora. E hoje eu vou falar de um dos melhores chips de um dos melhores manhwa que eu já li recentemente, e provar que esse sim será o casal oficial, aquele casal indie game que todo mundo tá querendo. Oi, eu sou a Ani, e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez sobre Player, e dessa vez eu vou falar sobre algo que eu costumo falar muito aqui nesse canal, que é casal de anime. Mas não é qualquer casal, e sim um dos principais e mais importantes pra essa obra toda. Eu tô falando, é claro, de Lilith e Seol. Esses dois que têm uma química que, na minha opinião, eles transbordam. Só de você olhar pra eles, você consegue sentir a química dele e o relacionamento deles sendo incrível. E que, com certeza, esses dois personagens vão ser o casal final da obra. Vão ser o casal indie game. Ou pelo menos, é o que eu espero. Tá, pra começar, vamos de um contexto, caso você esteja aqui de paraquedas. Quem é Lilith e quem é Seol e do que eu tô falando? Bem, eu tô falando do manhwa Player, que conta a história do Seol Jin, que é esse moleque que tá aparecendo na tela pra vocês, e esse moleque acaba indo parar no mundo de fantasia, um isekai básico e genericão. Ele é um moleque que tem uma personalidade bem misturada, ele parece aquele protagonista genérico de manhwa, como o Sung Ji-woo, mas também tem aqueles traços bobo, idiota, carismático, de um protagonista shonen, ou seja, ele é um personagem até que bem trabalhado, ele é sério na medida que ele tem que ser sério, e ele ao mesmo tempo é bem descontraído, bem bobão e bem feliz, bem energético, né, podemos assim dizer. Enquanto do outro lado temos a Lilith, que o melhor que eu posso descrever pra vocês sobre essa mulher é que ela é uma tsundere. É literalmente isso, ela é uma tsundere, assim como a Noelle, assim como a Hintosaka e todas as outras personagens que vocês conhecem que tem aquele modus operandi de ficarem tímidas e começarem a atacar o protagonista sem motivo nenhum. Não que faça isso todo momento, mas vocês entendem o tipo de personagem que ela é. E, bem, eu talvez tenha um tipo, né? Mas a gente não vai entrar sobre isso aqui, não é sobre mim essa conversa. A questão é, Lilith e Seol é um casal que vem sendo desenvolvido em Player desde o comecinho da obra. Desde o momento em que ela salva ele, que eles têm ali uma troca de olhares meio diferente. Até então, a gente tem um único obstáculo para esse casal, que é a Libur. Mas eu já entro nesse detalhe mais pra frente. Vamos falar um pouco principalmente do casal e como é a trajetória deles até o momento que você pode começar a shippar eles. Eles têm aquela dinâmica padrão entre o personagem protagonista e a garota tsundere, né? Eles brigam, eles se ajudam, são companheiros, tem toda aquela dinâmica que vocês já conhecem. Eu acho que um grande diferencial da Lilith e do Seol nesse quesito é que a Lilith, ela não é tão tsundere assim como as outras personagens que eu conheço. Ela costuma a estar sempre ali pra dar apoio ao Seol, só que não de uma forma indireta, não uma forma só, eu vou te ajudar aqui e tal. Não, ela faz umas coisas que são umas cenas tão tocáveis que você fica, caralho, que cena bonita. Literalmente tem um momento da obra que o Seol tá quebrando, tá chorando, tá acabado, e ali ele só chega por trás dele e abraça ele e fala que vai ficar tudo bem. Tem momentos que ela se isola de todo mundo e não quer falar com ninguém, mas a única pessoa que ela aceita estar perto dela é ele. E ele chega lá, acalma ela e fica ao lado dela. Os dois ficam tendo seu momento ali. Eles são lindos juntos. É um romance que é construído muito bem na obra. É literalmente tem o seu andamento, tem ali a sua fluidez, tem o seu momento. Cara, é tudo muito bem feito, entende? Porra, eu gosto muito desses dois juntos porque eles realmente têm uma química de casal que funciona e que são duas pessoas que não entendem muito bem como é estar apaixonado ao mesmo tempo que estão apaixonados, porque um já se declarou pro outro. Essa é um grande ponto aqui na questão, porque o Seol Jin, ele já se declarou pra Lilith. Quando ele volta de uma luta que ele foi ajudar o Jin, que é um outro personagem, ele basicamente olha pra Lilith e a primeira coisa que ele fala é: eu gosto de você. Aí todo mundo entra em pânico, todo mundo entra em choque, os caralho acontece, uma cena muito divertida e engraçada. E aí depois de um tempinho, ela acaba falando a mesma coisa, ela acaba retribuindo os sentimentos. E assim, é tudo muito rápido ao mesmo tempo que é muito natural. Tanto é que essa conversa deles fica pra depois, eles não têm mais assunto sobre isso, eles não tocam mais sobre isso. A história continua prosseguindo nos pontos importantes. E depois de muito tempo, eles trazem isso à tona de novo, sobre o Seol ter se declarado pra Lilith. E a Lilith olha pra cara dele e fala: você vai ter que assumir a responsabilidade do que você falou. Cara, é um bagulho que assim, eu acho tão
legal do jeito que tá sendo feito. E não confunda esse assumir a responsabilidade com o que a Itika fez lá em Black Clover, que lá não tem nada a ver, ok? Pelo amor de Deus, Itika e esta não! Mas a questão aqui não é essa, vamos voltar pro ponto. Cara, eu gosto muito disso. E tem paradas que isso ajuda até no próprio desenvolvimento dos personagens. Por quê? O Seldin, ele começa como um moleque covarde, um moleque medroso, o típico protagonista de manhwa, que você sabe que ele vai ficar forte e vai virar o deus daquele mundo entre grandes aspas e ele sola tudo e todos, né? Sung-Ju. E ele começa desse jeito e ele vai ficando mais forte porque quer proteger os amigos, pra ajudar a Libu, a Lilith. E ele vai amadurecendo e esse bagulho do relacionamento não só ajuda ele, como ajuda muito ela, mas é uma relação mútua, entende? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui mais fácil possível, que é a parte dela. Ela teve a sua família, sua tribo toda dizimada por alguns vilões. E depois disso ela se tornou uma pessoa fria que não queria se importar com mais nada além da sua vingança. Ela literalmente não se abria pra ninguém e não falava nada da sua vida pessoal pra ninguém. E ela conseguiu fazer isso com o Seol. Ela literalmente contou tudo isso pra ele e ela ainda diz que ela não faria isso e que ela acha patético esse lado dela e que ela não queria mostrar pra ninguém. E ela achava que, tipo, se você falasse com ele isso, ele começaria a achar ela fraca ou qualquer outra coisa. E ele simplesmente abraça ela, eles deitados na cama numa cena assim, linda, tá? Linda. Ele simplesmente abraça ela e a cena continua com ele encorajando ela, falando que isso nunca ia mudar a visão dele dela. E isso é lindo pra caralho. Quando ele tá todo fudido, ela tenta animar ele, ela fica ao lado dele. O mesmo vale pra ele. Quando ela tá desgraçada mentalmente, ele tá lá pra ajudar ela, pra apoiar ela. Cara, é um casal lindo, absurdamente lindo. Eu gosto muito da interação e da química deles, porque a química deles é funcional, a química deles é natural, a química deles é muito boa. Você olha pra esse casal e fala, eles são um casal, eles são literalmente um casal. Cara, é muito legal esse casal. Eu genuinamente, se você gosta de romance em anime shonen, né, no geral, em animes de porrada, porque Player não é um shonen, mesmo que tenha ali alguns elementos aqui ali, e eu recomendo muito você assistir Player, porque Player tem uma vibe dessa, tá ligado? Tem uma vibe muito legal, e principalmente pelo casal. Até então o casal não foi destruído, então pra mim tá tudo bem, dá pra continuar. Mas vamos falar da pedra do sapato pra finalizar esse vídeo, que é a Libu. Eu já expliquei porque que eu gosto muito de Lilith e Ciel, porque eu acho o relacionamento deles muito bom, eu acho o relacionamento deles muito saudável, porque eles são um casal que se apoia, se ajuda, estão sempre ali, e você sente o clima romântico no ar quando os dois estão em tela. Você sente a troca de olhares, você sente a química. Mas tem uma pedra no caminho, que é a Libu. A Libu é uma outra personagem, ela é a arma do Seol. Vamos lá. O que é a Libu? A Libu é uma arma ego, uma arma com alma, uma arma com espírito. Ela é literalmente uma pessoa que se transforma em arma. E ela foi criada pelo Arthur, jogada lá no armazém dele e esquecida. Nisso, ela criou um trauma de abandono. Quando o Seldin acha ela, ela quer voltar a todo custo pro Arthur, porque o mundo dela é o Arthur. Ela só conhece o Arthur e nada mais. E assim a gente vai desenrolando a Libu. É uma das melhores personagens desse manhwa. Ela literalmente é incrível. Eu amo a Libu, ela é maravilhosa. Só que tem um detalhe na personagem que, né, ocorre a briga de chip, né? Porque ela é o outro chip do Seldin. Mas por que shippam ela com o Seldin? Por que a Libu tá nesse meio? O que a Libu tem a ver com isso? Bem, como eu disse, ela tem um trauma de abandono e ela acaba se apegando facilmente a outras pessoas. Vulgo o Seldin. Pelo menos é o que dá a entender. Eu não sou médico, nenhum especialista, tá ligado? Mas dá a entender ali que, porra, ela queria voltar pro Arthur, mesmo com ele machucando ela. Caralho, demorou muito tempo pra ela se ligar que o Arthur não era uma boa pessoa, que não era uma visão pra ela estar com ele. E ela, assim, ainda assim, queria voltar pra ele. Então, depois de muito tempo, muita luta, ela se ligou que o Arthur era um filho da puta e aceitou a ajuda do Seldin. Foi o Seldin que ensinou a ela o que é amar de verdade. Foi o Seldin que ensinou a ela o que é liberdade de verdade pela primeira vez. O que ela é ser tratada como gente, como pessoa. E ela é. Isso é muito bonito. Isso é muito foda. Só que tem um problema nisso tudo. Porque a relação dela com o Seldin tá virando algo parecido com a relação dela com o Arthur. Qual é o problema geral? A Libu não gosta do Seldin desta forma. Pelo menos o autor nunca deu a entender que a Libu gostava dele dessa forma realmente. Verdadeiramente. Tipo, ela realmente desenvolveu sentimentos românticos. Nada impede que ela desenvolva de verdade sentimentos românticos. Até porque a Libu não sabe o que é isso, tá? A Libu, ela não sabe muito bem o que são sentimentos. Ela nunca conviveu com outras pessoas. Ela nunca conviveu com nada. Ela, no máximo, via coisas aqui e ali. Mas
mas assim, nada de especial, nada de muito aprofundado. Então ela não sabe diferenciar as certas coisas. E o problema é que o filho da puta do Paste, ele pegou e colocou minhoca na cabeça dela. Paste é um outro personagem que também é amigo do grupo principal, mas eu não vou entrar em detalhes desse filho da puta. Ele é um personagem muito legal, mas nesse quesito ele foi um canalha, um desgraçado. Por quê? Porque ele colocou a minhoca na cabeça da Libu, que é o quê? A Libu, ela tem medo de abandono, como eu disse. E o que ele falou foi, se a Lilith e o Ciel se casarem, o Ciel não vai precisar mais da Libu. E ele vai largar ela. Sendo que isso não faz sentido. Primeiro, ela é uma amiga muito importante pro Ciel. Não tem motivos pra ele largar ela. Segundo, ela é a arma dele. Não tem motivos pra ele largar ela e só deixar ela de escanteio. Então, isso foi a maior merda que ele pôde falar. Tanto é que a Sumama, que é outra personagem, espanca ele alguns capítulos depois, tá? Eu sou fechadão com a Sumama, mano. Ela fez cara, a minha vontade era literalmente de espancar esse moleque quando ele falava essas merdas pra Libu. Porque é sempre culpa dele. O inacreditável é isso. É que é sempre culpa dele. Mas a Sumama fez a justiça por mim. Enfim, e nesse momento que a Libu ouviu isso, ela colocou na cabeça dela que o Ciel iria abandonar ela se ele e a Lilith continuassem com esse relacionamento. E aí que deu problema, tá ligado? Porque ela não desenvolveu o amor romântico. Ela viu que, pô, o romance do Ciel e da Lilith estava existindo. O Ciel se declarou pra Lilith e a Lilith aceitou os sentimentos. Ela olhou pra aquilo e falou, se a única forma que eu tenho de ficar com ele pra sempre é namorando, casando, né, ou criando sentimentos românticos, então eu vou fazer isso, entende? E aí ela começou a tentar tirar ele da reta da Lilith a todo custo mesmo, porque ela não quer que ele fique com ela pra ele não abandonar ela, mas ela nunca, antes disso, antes do Paste fazer essa merda, teve problema, e ela nem sequer tem problema com a Lilith, pelo contrário, o pai da Lilith pede pra Libu proteger ela e o Ciel como se fossem família, e a Libu olha pra ele e fala, pode deixar, ela literalmente aceita, ela literalmente fala, eu vou proteger a Lilith, pode ficar tranquilo. E isso é muito bonito, porque, porra, dá uma relação ali deles de família de verdade, tá ligado? Porra, que eu acho do caralho, entende? E assim, depois dessa merda mesmo, o Paste tendo feito isso, a Libur ainda continua ajudando a Lilith, elas são grandes amigas, mesmo que às vezes ela fique puta com a Lilith, porque, né, tá rolando ali o clima dela com o Seodin, ela ainda é uma grande amiga da Lilith, então não tem motivos para a Libur separar os dois. Só esse medo dela, esse medo que o Pastes alimenta e ela sente como se ela fosse abandonada. Uma das maiores cenas que prova isso é a cena deles no parque, onde tem um encontro romântico entre grandes aspas do Seodin e da Lilith, e a Libu ele deixou a Libu em casa. E aí a Libu descobre isso e ela fica puta, e foi praticamente graças ao Paste que deu essa merda toda, porque ele começa a falar pra caralho e tudo mais. E a Libu se sente traída, porque ela foi deixada pra trás, sendo que o Seodin, ele só tava fazendo realmente o que ele falou. Ele foi atrás pra pesquisar algo sobre um item, que agora eu não me lembro ao certo o que era, e aí depois ele voltou, só que eles aproveitaram e curtiram o parque juntos, os dois, não tinha nada demais, tá ligado? Só que a Libu entrou em choque depois, tanto que ela acaba beijando o Seodin numa ação totalmente impossível, e fala que ele teria que dar uma resposta pra ela, tá ligado? E é meio que um ultimato que depois foi deixado de lado até então, que o Seodin não respondeu nada, e que ela olha pra aquilo e fala, cara, você não pode me abandonar. É literalmente o medo dela, ela só não quer ser abandonada, e é totalmente justificável, é totalmente entendível. E pra mim, na minha visão, o melhor pra personagem é ela perder esse medo de eles abandonar ela e ela começar a viver feliz por si mesma, porque antes de amar alguém, você tem que se amar a si mesmo, e eu acho que ela não tá bem consigo mesmo ainda, pelo menos, ok? Ela cresceu muito, ela é uma das personagens que é mais desenvolvida e tá constantemente crescendo, mas ainda não tá no ponto de conseguir viver sozinha se ela precisar, mesmo que ela não vá, porque ela vai viver com o Seodin, ela vai viver com a Lilith e ela vai viver com os outros, eles são agora uma grande família, querendo ou não. É isso, tá ligado? E é por isso que eu não vejo Libu com ele, não faz sentido. Tudo que tá rolando de romântico com a Libu, pra mim, é só atitudes impulsivas dela, que ela não entende o próprio sentimento, e tudo gerado por causa de medo de perder
quem salvou ela, medo de perder quem ela mais ama nesse momento. Mas um amor que não é um amor saudável, não é um amor romântico, é um amor de tipo, ele é meu mundo, entende? Eu só tenho ele, é a única coisa que ela enxerga. Tipo como era com o Arthur. Ela tinha total medo de perder o Arthur, ela tinha medo de ficar longe dele, ela queria porque queria voltar pra aquele filho da puta, e depois de muito tempo ela percebeu que não era ideia. Então aqui é a mesma coisa, tá ligado? Só que nesse caso aqui, o Seldin é um cara super gente boa. Ela não precisa se preocupar. Ela vai estar ali pra sempre. Com ele, com a Lilith e com os outros. Então, cara, pra mim eu vejo realmente não rolando esse casal. Não vejo nada entre Li Bu e Seldin. Eu vejo ela crescendo, amadurecendo e apoiando o romance da Lilith e dele. Eu vejo isso. Ela vai ser uma das maiores apoiadoras no momento que ela parar com isso. Entende? E é isso, mano. Ela é tipo a mimosa de Black Clover, tá ligado? Só que aqui ela tem um pouquinho mais de motivo e um pouquinho mais de desenvolvimento. E é claro, tem umas referências aqui e ali de um amor entre a arma ego e o seu portador, mas isso não significa que faça referência a os dois, tá ligado? Porque o treinamento dos dois era pra eles ficarem mais conectados e mais fortes juntos, mas não pra eles desenvolverem um relacionamento romântico. Não era necessariamente pra isso. O cara tinha essa história, e a história dele é muito boa, por sinal. Eu posso falar mais sobre os personagens de player em outro vídeo se quiserem. Mas, nesse caso aqui, não teve nada que levava a tanto ao desenvolvimento do relacionamento deles, da Li Bu e do Seldin, quanto o Seldin está pendendo para o lado da Li Bu em algum momento. Em nenhum momento ele faz isso. Ah, mas como que você tem tanta certeza? Cara, ele se declarou pra Lilith. Eles só não se beijaram porque a Lilith apagou. É literalmente isso, tá? A Lilith estava bêbada, ia beijar ele e ela falou, se você não quer, você desvia. Ele não ia desviar, só que ela caiu bêbada, entendeu? Os dois só não se beijaram por causa disso. E, porque ele nunca recusou a Li Bu. Primeiro, medo de machucar o sentimento dela, com certeza. Porque ele também, mesmo que ele tenha se tornado mais confiante e um protagonista mais sério, ele ainda é um meio bobão, ele ainda é um moleque meio introvertido, e ele não sabe lidar com mulher, ele não sabe lidar com o sentimento. Porque é visível que toda vez que ele tá perto de uma mulher e ele tem uma interação, que ele se autoconsciente, que ele tá tendo uma interação um pouquinho mais apegada, mano, ele fica em desespero. Então, cara, é bem visível que o Seldin, ele gosta da Lilith e ainda não sabe como falar isso pra Li Bu, tá ligado? Pra conseguir fazer um jeito dela aceitar. Pelo menos, essa é a minha visão. Enfim, essa é a minha opinião sobre esse casal. Eu posso trazer mais pontos e abordar um pouco melhor, caso você não tenha entendido alguma coisa. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele seu like, curta, compartilha. Tamo junto, deixa o hype aí pra me ajudar bastante, porque esse vídeo dá um trabalho. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Eu fui.